Então, meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse, já chegamos no 17º domingo do tempo comum. A curva da formação dos apóstolos e discípulos já dobrou. Agora nós vamos tentar entender qual é a nossa missão, como deve proceder a nossa missão, para que assim nós sejamos realmente aqueles que aprendem e põem em prática aquilo que aprendeu. Veja como é interessante. Hoje as leituras todas falam de partilha, falam de dividir. Só que aí pode haver a pergunta: Frei, mas a segunda leitura não tem nada a ver com partilha. Não fala nem de partilhar a vida, nem pão, nem nada. Mas a gente vai chegar lá. Hoje a gente vai fazer uma subida do Evangelho até chegar à primeira leitura. Porém, nós vamos concluir com a segunda leitura, para tentar entender que partilha é essa que está passando no meio dos textos. A primeiro, nós vamos tentar botar na nossa cabeça uma coisa, que há muito tempo isso foi deturpado na vivência daqueles que partilham. E no nosso mundo em si, sempre conta que aqueles que estão ao lado daqueles que partilham alimento, roupa, enfim, é comunista. Não, gente, é cristão. Veja, Nosso Senhor partilhou o pão, né? Na primeira leitura, porque partilha de pão. É coisa de quem tem fé. Partilhar aquilo que tem, aquilo que dá, para sustentar a si e o outro. Então, tirado esse conceito errado, esse entendimento errado de que quem partilha é comunista, não, é cristão. É cristão. Toda partilha passa pelo viés da fé do cristão, que sabe que tudo o que recebe é para ser também partilhado e compartilhado. Vamos agora para o nosso Evangelho. No Evangelho de hoje, Nosso Senhor tem mais ou menos 5.000 homens para alimentar. 5.000 homens. Imagina. E para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, só tem 5 pães e 2 peixes. Mais nada. Imagina, vamos tentar reduzir isso. Será que 5 pães e 2 peixes dava conta do nosso café da manhã de hoje, do almoço, da janta, só da gente aqui na igreja? Não, não daria conta. Talvez esmigalhando muito, um farelinho cada um recebesse para tentar enganar o estômago, mas não daria conta. E aí se pergunta: Frei, mas como é que isso pode dar certo? Aí veja como é interessante. Nosso Senhor pergunta ao nosso querido Filipe o que irá fazer para dar alimento a tanta gente. Pergunta a ele o que é que nós vamos fazer. Mas Jesus já sabe, é a famosa pergunta retórica, que é quando você pergunta já tendo a resposta. E Nosso Senhor fica só querendo perceber o que é que Filipe vai dizer. Só que aqui nesse episódio de hoje, nós vamos ter 2 tipos de pão. O povo que vai ao encontro deles está sedento por 2 pães. O pão da verdade, que é a palavra proclamada, a boa nova proclamada. Eles estão como ovelhas sem pastor, eles querem um alimento de esperança. Eles querem saber que não estão caminhando cego no mundo. Então, por isso que eles vão ao encontro de Nosso Senhor e vão ao encontro dos seus apóstolos. Por quê? Porque sabe que eles podem dar esse pão da esperança, esse pão de saber que a promessa que Nosso Senhor tinha feito, Ele cumpriu, de que o Salvador veio, o Messias veio, o profeta dos profetas tocou o nosso chão e está conosco. É esse o pão primeiro que eles vão em busca. E como todo ser humano que passa o dia todo fora de casa, também tem um pão alimentar, né? Tem um pão material. E veja como é interessante. Antes de tudo, antes de partilhar, Nosso Senhor nem se preocupou que só tinha 5 pães e 2 peixes. Frei, mas Ele é Deus, Ele podia multiplicar isso Ele já sabia. Sim, mas veja como é que Ele começa tudo, dando graças. Dando graças. A nossa vida, se não for um louvor eterno, uma eterna ação de graças, por tudo que temos, seja pouco, seja muito, de nada faz sentido. Não tem aquela frase? O pouco com Deus é muito. O muito sem Deus
é nada. Porque se em tudo eu não der graças a Deus, de nada vale o que eu tenho. Porque tudo que eu tenho, como diz na oração do dízimo, tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Tudo. Mesmo que eu tenha corrido atrás, mas quem me deu força e perseverança para ir atrás foi Ele. Então o mínimo que eu posso fazer é retribuir dando graças a Ele pelaquilo que eu tenho, pelaquilo que eu sou. E veja como é interessante a pedagogia de Jesus. Primeiro, Ele sana toda a bagunça. Porque onde há bagunça, não tem como haver vida e nem partilha. Onde tem muita zoada, muito barulho, não tem ação de graças, tem zoada. E veja, o Senhor faz o quê? Primeiro sente todo mundo. Para quê? Para todo mundo aquietar o coração. Perceber a graça de Deus que pode agir em nosso meio. E daí ele vai e dá graças ao Pai pelo alimento que recebe e partilha. E aqui é o momento em que a igreja faz com que a matemática fique confusa. Porque é a única vez que você vê que quando você divide, você tem mais. É uma matemática que só a fé é quem explica. Como é que eu pego 5 pães, divido com mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e ainda recolho 12 cestos de pedaços desses mesmos 5 pães, que não enchia talvez nem uma cestinha. Aí imagina, sabe o que é isso? É a graça da partilha. Quanto mais eu dou, mais eu tenho. Quanto mais eu divido, mais eu tenho. Agora também não é aquela teologia da retribuição que muitos padres, freis, muitas irmãs, muitos pastores pregam, não. Olhe, dê a Deus isso que você vai ganhar isso. Não é assim, tá certo? Porque nosso Senhor não é agiota não, que a gente fica ali negociando com Ele não. E nem é dono de banco não, tá certo? Eu vou dar isso, vou pagar meu dízimo para poder conseguir ganhar o carro. Vou pagar meu dízimo. Não, também não é assim não. Tá certo? Nosso Senhor não recebe o dízimo e depois no fim da vida conta os juros que você investiu e devolve em salvação, não. Tá certo? O dízimo é obrigação nossa. A partilha é obrigação nossa. Porque quem tem, tem para dividir. Com aquele que pouco ou nada tem. Tá certo? Então, nesse sentido, a gente vai perceber que quanto mais eu tenho para partilhar, mais eu sinto a alegria no meu coração. E quanto mais alegria eu tenho, mais eu quero partilhar. É por isso que eu digo, quanto mais eu partilho, mais eu tenho. Quanto mais com alegria eu dou a minha vida e aquilo que eu tenho, mais alegria eu tenho, porque nada desse mundo, de material, me pesa o coração, me aprisiona, ao ponto de eu deixar ele tão livre para sentir alegria, que eu sinto mais alegria ainda, que eu partilhar mais ainda. Veja, quantas pessoas ajudam o próximo, mesmo no cansaço de cada dia, ajuda o próximo, e parece que quanto mais ajuda, mais se cansa, mais quer ajudar. Por quê? Quanto mais eu dou, mais eu tenho. E aqui a gente está falando mais uma vez de agiotagem, não está falando de negociação com Deus, está falando de gratuidade. Aqueles que doam com alegria e com gratuidade recebem de Deus mais força e perseverança para permanecer nessa vida. Porque não é nada extraordinário um cristão fazer partilha. É obrigação nossa. Nosso Senhor nos ensinou isso. E se eu que levo o nome de cristão, que significa outro Cristo, não for como Ele, e achar que porque eu partilho, eu devo ganhar o altar de São Francisco, tirar ele e me colocar do lugar, não faz sentido a nossa vida enquanto cristãos. Agora vamos subir um pouquinho para a nossa primeira leitura. Na primeira leitura do Livro dos Reis, nós temos quase que o resumo da liturgia de hoje, que diz o seguinte: comerão e ainda sobrará, diz o Senhor. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Por quê? Porque tudo que Deus diz, cumpre. Tudo que Deus promete, acontece. Pode, na nossa consciência, enquanto ser humano apressado, ansioso, agoniado, achar que ele demora, mas ele não demora. Nós que somos apressados. Aqui eu já falei várias vezes, se tudo que pedirmos a Deus, no estalar de dedo, acontecesse, a gente teria uma fé muito infantil. Talvez nem tivesse gosto por rezar. Porque se a gente rezasse, Senhor, eu quero que as dívidas da nossa paróquia sejam sanadas. Sanou as dívidas.
Senhor, eu peço que as pastorais sejam tudo perfeitas, intactas, sublimes. Aí é muito simples, aí a vida é muito fácil. Aí não faz sentido. Nosso Senhor também nunca enganou a gente. Ele disse, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Ele não falou pegar a cama, não falou pegar a cadeira, deite no chão e espere o mundo lhe arrastar. Não, disse pega a cruz. Então nada é fácil. Agora, é fácil quando eu me coloco nas confianças de Nosso Senhor. Quando eu confio na sua santíssima providência, que querendo ou não, é Ele mesmo. Se eu confio na providência, eu sei que quando eu me coloco, eu não sou enganado. Eu não fico desvalido. Então faça igual este homem da primeira leitura, que confiou na promessa do Senhor de que o pão daria conta de todos, e assim o fez. E Nosso Senhor confirma no Evangelho que quando a gente confia e em tudo dá graça ao Senhor, nós não ficamos sós nem desvalidos. Agora vamos encerrar com a nossa segunda leitura, porque a gente fala tanto de partilha, partilha, partilha. Hoje o nosso salmo também nos coloca também nessa questão de oração de confiança na partilha da graça do Senhor. Aí vem a segunda leitura e diz bem assim: suportai-vos uns aos outros com paciência, no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade no espírito pelo vínculo da paz. O que é que isso tem com partilha? Quando é que Nosso Senhor fala assim, suportai-vos uns aos outros, a gente primeiramente entende assim, é suportar o chato que é o outro, é suportar o insuportável que é o outro. Não. Quando Nosso Senhor diz suportai-vos uns aos outros, é para que nós sejamos suporte para o outro que está caindo. Não tem aqueles cavaletes que a gente coloca para pendurar os cartazes? Geralmente não tem 3 pezinhos? O de trás não é o que segura com maior peso? O suportai-vos é isso. Quando você vê seu irmão caindo, quando você vê seu irmão esmorecendo, você tem que estar ali, dando suporte a ele para ele não cair. É esse o suporte. Não é aguentar a chatice dos outros, não. Não é aguentar as criancinhas de mais de 30 anos, não. É a gente dar suporte ao outro na caminhada em rumo à sua salvação e à plenitude dele com Deus. É a gente estar ali a ele. É o famoso torcer pela salvação do outro, torcer pela glória na vida do outro. É você sentar com o outro e dizer assim, olha meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso, porque não está certo. Caminho por aqui que é melhor. É esse o suportai-vos. Como eu disse, não é aguentar as chatices nem as birras de criança de mais de 20 anos de idade. Não é isso. É você dar ao outro a ajuda quando ele estiver caindo na fé, quando ele estiver esmorecendo na missão, quando ele estiver angustiado. É você ser o suporte emocional, o suporte de fé que ele tanto está precisando naquele momento. Então a nossa missão é partilhar a nossa fé, a nossa vida, para ser suporte para aquele que mais precisa. Por isso que eu digo, suportai-vos uns aos outros. E tudo que nos une, nos fortalece, é o vínculo pelo Espírito que nos concede a paz. Então, como somos banhados por um mesmo Espírito, nós sabemos justamente como auxiliar o outro, porque é o Espírito Santo que suscita em nós aquilo que nos leva até o outro e que é realmente aquilo que ele está precisando. Então, não tenham medo de partilhar. Com fé e na confiança na providência, quanto mais eu partilho, mais eu tenho. E hoje, a gente tem que começar a perceber já isso. Como eu partilho a minha vida? Como eu partilho aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou? É com mesquinhez? Ou é com gratidão? Ou é com coração aberto? Ou é colocando tudo aquilo que eu tenho realmente à disposição da igreja, da minha família, da minha sociedade, da minha pastoral, do meu povo? Como eu partilho aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho? Para que assim a gente tenha cada dia mais pessoas mais generosas, pessoas de corações abertos à caridade, ao próximo. Que muitas vezes não é só doar o pão, não é só doar a roupa, mas também doar a atenção e perguntar, qual é seu nome? É assim que Deus faz conosco. Quando Ele doa da sua vida para nós, Ele pergunta, qual é seu nome? Porque Ele quer entregar à pessoa e não a um vazio, à pessoa. Então, ao ir ao encontro de alguém e prestar da sua caridade,
para com o outro, não espere aplausos, não espere holofotes nem altares. Só espere a gratidão. Só espere o famoso obrigado. E só isso nos basta. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e Nossa Mãe Maria Santíssima.